Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Vamos falar hoje de pessoas que, quando recebem a bênção, muitas outras pessoas elas não aceitam. Deus é justo, Deus ele não dá a glória dele para ninguém, e ele, quando concede uma bênção, tem pessoas que não aceitam e ficam perguntando como, por quê, quando, colocam defeito nas coisas que Deus faz pela vida de outras pessoas, porque são pessoas insatisfeitas com a própria vida e elas não aceitam o crescimento de outra, e principalmente tem pessoas que não aceitam a fé de outras pessoas. Mas olha o que acontece com aqueles que creem e que esperam em Deus, e quando Jesus chega na situação, ela se transforma totalmente. E tem coisas que é para a glória de Deus. Tinha um homem que era cego de nascença e os seus discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou? Foram este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E Jesus fez com que aquele homem enxergasse. Aí chegou os fariseus, depois que viram todas as pessoas comentando, os comentários, aí aparece quem? Os fariseus. Em João capítulo 9, versículo 16 em diante. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem para falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhes disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem,
Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. E a cegueira espiritual. A cegueira espiritual que leva a pessoas a não aceitarem os milagres de Deus. O que Deus faz na vida de pessoas. Quando você faz uma oração, quando você recebe oração, quando você planta a semente todos os dias, sementes de oração, aí você tem coisas a receber, porque toda palavra, o homem vai comer do fruto da sua palavra. Preste bem atenção nessa palavra. O homem vai comer do fruto da sua boca, do fruto do que fala. Então é muito sério. Quando você faz oração, quando você crê, mesmo sem ver o resultado, mesmo antes da bênção chegar, isso irrita pessoas. Por isso que às vezes o silêncio é a melhor coisa. Porque quando você, antes de receber a bênção, você já começa a falar do seu milagre. Eu creio que eu vou receber, eu sei que o meu milagre vai chegar. Aí tem aquelas pessoas que não creem em Deus, que elas creem parcial. Ah, se eu tiver o meu milagre, eu creio. Ah, por que que ele vai receber? Porque ele é um pecador, ela é uma pecadora. Como que Deus vai abençoar? E começam a criticar a sua bênção antes dela chegar. Por isso que Deus fala para guardar silêncio. Agora, depois que você receber a bênção, aí você revela. Jesus não foi avisar para as pessoas: olhe a cada um deles, olha, eu vou fazer um milagre agora, venham, sentem aqui para vocês verem eu fazer um milagre. Não, Jesus chegou no de repente. No de repente abriu os olhos daquele homem. Aí os fariseus, quando Jesus saiu, curou, ele era cego de nascença, ele não enxergava nada. E você já imaginou uma pessoa, ela não enxerga nada e de repente ela começar a enxergar tudo? E os homens ficarem com raiva, criticando, e eles não queriam que o milagre fosse feito, porque era sábado. Eles criam que no sábado era pecado operar milagres, porque eles não queriam que Jesus fizesse nada e eles estavam procurando acusar Jesus pela lei de Moisés. Então, porque no passado tinha que guardar o sábado, mas eles não deixavam os animais deles com sede no sábado. Eles não deixavam o animal correr risco no sábado. Aí não podia curar um homem no sábado, mas aquele homem, ele falou: eu não quero saber se ele era um pecador, o que recebeu o seu milagre. Eu não quero saber se ele era um pecador ou não. Eu só sei que aquele, olha as palavras dele, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Porque ninguém jamais ouviu falar que os olhos do cego de nascença tivessem sido abertos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, isso fica bem claro para a gente, que precisamos ter o temor do Senhor e praticar a vontade de Deus. Não estamos nos comparando a Jesus, mas o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Quando temos o temor do Senhor e fazemos a vontade do Senhor, praticamos a sua vontade, Deus escuta as nossas orações. Não importa. Aí você vai ficar preocupada com o que os outros dizem sobre a sua vida. Ou você vai pensar no que Deus pensa de você, no que Deus quer de você. Porque aquele homem
por aqueles fariseus, ele estava cego ainda, eles não queriam, porque eles queriam que fosse feita a vontade deles e não a de Deus. Mas quem se opõe à vontade de Deus? Do justo juiz, aqueles que têm um bom coração, Deus chega no de repente para mudar toda a situação. Você se coloque na sua posição de filho, de filha amada. Aquele homem, ele não tinha pecado. Para que ele nascesse cego, como disse, foram as palavras de Jesus. Ele os pecados não são dele, nem são dos seus pais. Essa cegueira que ele tinha era para a glória de Deus, porque Deus às vezes permite que algo aconteça, ele deixa acontecer para que de repente ele chegue e mude a sua situação e todos vejam que é a poderosa mão de Deus agindo em teu favor, em meu favor. Sabe o de repente de Deus? Às vezes uma pessoa coloca uma causa na justiça e ela fica aguardando. Aí ela fala, nossa, eu já pedi tanto para Deus, eu estou cansada, eu vou parar de pedir. Aí para de olhar, para de procurar o advogado para saber como é que está o processo. Liga para o advogado, ela cansa. Aí quando é no de repente, Deus chega com a boa notícia, Deus chega na causa e dá ganho e dá vitória e aquela pessoa começa a entender que foi o agir de Deus, no de repente de Deus. Deus é um Deus do hoje, Deus é um Deus de ontem, do hoje e do amanhã. Agora, para nós, seres humanos, preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, o nosso passado, ele já passou, ele não volta mais. Agora, o nosso presente é o hoje. Aproveite o que Deus te deu hoje, é o presente. Quando recebemos um presente, olha que alegria. Nossa, tem pessoas que esperam o seu aniversário para receber aquele presente. E tem pessoas que não estão nem imaginando num dia comum e recebem um presente que ela tanto queria, que ela tanto desejava. Para nós, seres humanos, o nosso presente é o hoje, que Jesus, que Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, cuidando, zelando pelas nossas vidas, nos deu de presente. Quantas pessoas gostariam de ter o seu parente do seu lado, para ter as comemorações, comemorar um ano novo, comemorar essa data hoje, dia 19 de janeiro, um dia abençoado, uma semana nova, cheia de coisas boas da graça de Deus para as nossas vidas, e você vai se preocupar com o que os outros estão falando, com o que os outros estão pensando, por que ela vai muito na igreja, por que ela vive orando e eu não vejo transformação. Continua, não para, escuta as orações, continua orando junto comigo no canal. Deus é justo juiz. Jesus falou, na palavra de ontem, Jesus falou aos seus discípulos sobre a viúva. Ele falou para os discípulos, não desanime e não parem de orar. Não parem de orar. Orem sempre, orem sem cessar. A oração é dentro de um ônibus agradecendo a Deus por mais este dia. A oração é dentro do seu lar agradecendo que você tem um teto. Quantas pessoas estão morando na rua, estão passando por situação de vulnerabilidade, de uma situação terrível, mulheres com crianças na rua, homens sem perspectivas, olha para um lado, para o outro e parece que a mente está anestesiada pelo inimigo das nossas almas. Vamos orar sem cessar, pedir a Deus provisão, pedir ao justo juiz que chega no de repente com as notícias boas para acrescentar as nossas vidas. É uma notícia boa de um diagnóstico médico.
que se transformou, aquele que estava com um diagnóstico médico nas mãos e fazendo o tratamento, que chegue a boa notícia do justo juiz, trazendo boas novas, trazendo esperança, trazendo a restauração. E outros que falam, como pode? Como pode? É aqueles fariseus, sabe, aqueles que ficam ao derredor, que Deus não deixa tocar em nossas vidas, pois são esses que mexem com pessoas humanas que não têm fé, que não têm a mesma fé que você, que eu, e começa a desacreditar do poder de Deus. Começa a duvidar. Ah, mas não tem como. O diagnóstico é esse. É pouco tempo que essa pessoa vai ter. Não tem como. Se os médicos falaram. Quem é o médico dos médicos? Quem decide, quem vive e quem morre? A vida e a morte está no poder da língua. Mas o Senhor Deus é todo poderoso, aquele que Ele decide o dia, a hora e o momento do milagre e de cada um de nós partir dessa vida. Então confia, meu irmão, minha irmã, não escuta a voz dos outros, não escuta a voz dos fariseus, daqueles que ficam só para perturbar, aqueles que falam, ah, mas não vai conseguir mesmo, que esse teu negócio não vai para frente, você não vai conseguir. Você, hoje em dia, se abre um negócio desse, já tem milhares desses por aí. Mas se você é o escolhido, você é a escolhida, aquele cego, ele foi escolhido para receber sua cura. Você acha que Deus não pode te escolher hoje para dizer, eu te entrego em tuas mãos a chave da vitória, a chave da casa própria, a chave daquele dinheiro, aquele dinheiro que vai ser desbloqueado para chegar em tuas mãos, aquele que ficou com o teu dinheiro, o Espírito Santo de Deus tem poder para tocar nessa pessoa e essa pessoa dizer, eu vou te entregar o teu dinheiro, aquele dinheiro que só lhe foi entregue a metade, você vai receber todo por inteiro. O justo juiz, nós não pedimos além daquilo que é nosso. Então, o que é teu, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, eu te peço, pelo sangue de Cristo vertido na cruz, pelo teu infinito amor e poder, vem com provisão na vida dos teus filhos e filhas. Ó justo juiz, não queremos um centavo a mais do que é nosso. Não queremos a mais um centavo do que é nosso, mas o que é nosso, Senhor, que venha para as nossas mãos, que não fique na mão do inimigo das nossas almas, bloqueado. Desbloqueia, Senhor juiz, Deus Todo-Poderoso, que reina nos céus e da terra, desde agora e para sempre. É no nome do teu Filho que eu te peço, abençoa as vidas, abençoa as famílias, desbloqueia tudo que estava desbloqueado e amarra o devorador, aquele que devora as finanças dos teus filhos e filhas, abençoa, tira as vendas dos nossos olhos espirituais, assim como Jesus curou aquele cego, nos mostra o caminho certo a seguir e como fazer a tua vontade. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, sabemos que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E é a ti, Pai, que precisamos agradar. É a ti que queremos louvar. Ouçam meus irmãos, minhas irmãs, ouçam louvores hoje. Louvem a Deus. Deus anda em busca dos verdadeiros adoradores. Adorem a Deus em espírito e em verdade, para que Deus possa te abençoar poderosamente. O justo juiz entrando em ação, agindo em nosso favor, nada nem ninguém impedirá das nossas bênçãos chegar em nossas mãos. Diga amém. Eu creio, em minha vida não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, e os meus caminhos estão abertos, porque Jesus já abriu os meus caminhos e enviou seus anjos poderosos para que meu pé não tropece em pedra alguma.
em nome do Senhor Jesus. Ore comigo a oração do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo, Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos da maldade humana, do homem sanguinário, da maldade espiritual, qualquer tipo de maldade, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.